Vamos então dar início a esta reunião ordinária da Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, no dia 19 de abril de 2021, realizada em videoconferência. Agradecer a todos a presença, aos colegas da Vereação e Executivo e também, naturalmente, aqui aos colaboradores do município pelo apoio a esta realização da reunião. No PAOD, portanto, pedido antes da ordem do dia, gostava de tomar a vossa atenção para falar de 3 ou 4 assuntos. O primeiro, infelizmente, já temos sido fustigados com péssimas notícias e esta é mais uma, no fundo, de dar aqui uma palavra, talvez um voto de pesar, se concordassem, pelo falecimento repentino de Jorge Coelho. Como sabem, foi um homem que também se dedicou à causa pública, tendo servido no Governo da República, na Assembleia da República, e mais recentemente também dedicado àquilo que é, digamos assim, também o apoio às indústrias e à empresa. Ele que se tornou empresário no seu município de naturalidade, Mangualde, e também um homem forte naquilo que diz respeito à coesão territorial do país. E, portanto, deixa-nos a todos e ao espaço político mais pobres, ele que se dedicou à causa pública de uma forma muito abnegada, e, obviamente, que não só ao Partido Socialista deixa saudades, mas creio que ao espaço público nacional tem deixado muitas saudades, como foram disso testemunha vários depoimentos de vários responsáveis de diferentes partidos políticos e, portanto, parece-me que é aqui também uma figura transversal que nos deixa a todos mais pobres no que diz respeito à convivência democrática no país. Este era o primeiro ponto, naturalmente, que depois passaremos então à votação deste voto de pesar. O segundo aspecto que queria, neste período antes da ordem de trabalhos, dar nota aos colegas, era, portanto, dos dados da Covid-19 no nosso Conselho, à data de hoje, portanto, a evolução da situação epidemiológica. Neste momento, após contacto com a Autoridade de Saúde, foi-me transmitido que existem atualmente um caso positivo confirmado, 1.148 casos que tiveram recuperação e alta clínica, a Covid, claro, e 60 óbitos a lamentar. Nós avançámos, como foi referenciado pelo último Conselho de Ministros da passada quinta-feira, avançámos no Conselho para uma fase de desconfinamento seguinte, subsequente, a terceira fase de desconfinamento. Obviamente dar essa nota de agradecimentos a todos os arrodenses que contribuíram para que pudéssemos atingir os objetivos e passar à fase seguinte, que bem todos precisávamos. Esta é uma fase que continua a ser exigente para todos, nós não temos esta luta ainda terminada, não há nenhuma vitória que se possa ainda reclamar e, portanto, eu diria que é muito importante que todos nós continuemos a fazer a nossa parte e o nosso caminho na luta contra este inimigo que veio aqui, naturalmente, dar uma volta de 180 graus às nossas vidas. Dar nota também que na preparação desta fase de desconfinamento, portanto, também os clubes, tenho nota que os clubes que retomam a sua atividade na prática desportiva desta semana, quer o CRDA, quer o URDA, nos escalões de formação, realizaram testes, portanto, o CRDA realizou 235 testes no passado fim de semana e o URDA realizou 47 testes até à data para retomar a atividade e, felizmente, todos os testes resultaram negativos para já e, portanto, isso é um bom indicador e permitirá que, dentro daquilo que é possível e cumprindo as regras que estão estabelecidas, estas atividades possam retomar também, e é tão importante para a prática desportiva e para aquilo que é a convivência também dos nossos jovens, que elas retomem. Depois, dar nota, antes de sequer passar à vereadora Carla, para que pedia que pudesse dar os dados mais atualizados sobre o processo de vacinação contra a Covid-19 no nosso Conselho, dar nota também que hoje está marcada dentro daquilo que são as regras sanitárias e devidamente autorizado pela Autoridade de Saúde, dar nota que mais logo às 17h30 e às 19 horas no URDA teremos uma sessão de apresentação do projeto do quartel ou desta secção descentralizada dos bombeiros em Arranhó, neste caso na Ajuda, e, portanto, fazer esse convite aos colegas para quem achar que estão reunidas as condições para participar. Naturalmente, é um gosto se puderem participar.
Dizer também que esta sessão terá lugar também na freguesia de Santiago, nomeadamente na localidade de Aduzeiros, na próxima quarta-feira, também às 17h30 e às 19h, sendo que às 17h30 serão as sessões mais vocacionadas para os empresários locais e depois às 19h mais para o público em geral, porque, como se disse, nós temos que começar a trabalhar este projeto pela base e, neste caso, é mobilizando ou tentando, procurando mobilizar a sociedade civil para este desígnio, que é um desígnio de todos. Nestas sessões, para além de nós, Câmara Municipal, e do projetista do projeto de execução da secção dos bombeiros, estará também, naturalmente, a direção e o comando da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos, e foram convidadas também as juntas de freguesia para estar presentes também nesta sessão. Basicamente é isto que tinha para partilhar neste ponto 0 da ordem de trabalho, neste período antes da ordem do dia, e agora se calhar iria passar à Carla para nos dar aqui o feedback mais atualizado do processo de vacinação em curso, está bem? Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas presentes, todos os colaboradores do município. Quanto ao processo de vacinação, começar com as boas notícias. No fim de semana estava previsto vacinarmos cerca de 300 pessoas, nomeadamente docentes, não docentes e, portanto, colaboradores das respostas sociais do Conselho, e correu muito bem. Portanto, da nossa opinião, enquanto centro de saúde, quer os profissionais, quer os utentes que frequentaram o centro de vacinação, a resposta foi de muito agrado. Portanto, acho que tanto os profissionais como os utentes estão de parabéns, e mais 300 pessoas vacinadas, e acreditar que, de facto, não só as medidas de proteção que todos nós conhecemos daqui a pouco, já há 1 ano e meio, mas também a vacinação é aqui um processo de grande decisão para nós controlarmos e mitigarmos esta pandemia que assolou o mundo. Em relação aos dados, eu hoje vou apresentar uns dados diferentes, só para termos uma noção mais realista, porque aquilo que nos preocupa enquanto saúde pública é a imunidade no Conselho. Portanto, e o template que nós temos feito tem apresentado o total de fichas de vacinação. Eu estive aqui a fazer, portanto, umas contas e retirando, portanto, todas as fichas de vacinação dos 0 aos 16, isto porque nós não temos orientação para vacinar dos 0 aos 16, uma das vacinas é a partir dos 16 e a outra vacina é a partir dos 18, e, portanto, assim sendo, à data de hoje, nós temos 3.086 pessoas vacinadas, num total de fichas de 11.722, quer dizer que temos cerca de 26,32% de pessoas vacinadas com a primeira dose. Quanto à segunda dose, e tendo por base o mesmo princípio, tirando dos 0 aos 16, temos 838 pessoas vacinadas com primeira e segunda dose, quer dizer que neste momento temos 7,14% de pessoas vacinadas à data com primeira e segunda dose. Portanto, eu acho e atrevo-me a dizer que ao nível do país, eventualmente somos o Conselho que vamos mais à frente no processo de vacinação. Quer dizer que à data de hoje e nesta semana nós temos cerca de 30 pessoas carregadas no sistema para vacinar com primeira dose, portanto, na fase 2 carregada, que é dos 65 aos 79, e são sempre aqueles mais difíceis, são pessoas que eventualmente até já não estão a residir no país, residem no estrangeiro, e portanto é aquela fase final de maior dificuldade, e portanto da fase 2 dos utentes carregados, nós praticamente estamos concluídos também neste momento. Portanto, é com agrado que vamos caminhando no processo e na campanha de vacinação. Bem, muito obrigado, Sra. Vereadora. Antes de passar a palavra aos colegas que queiram intervir neste ponto, dizer também que, a nível do Conselho, estão em curso as operações relacionadas com a operação dos censos 2021, como é do conhecimento geral. A indicação que tenho à data de hoje é que o processo está a correr muito bem. Hoje, precisamente dia 19, portanto, onde se inicia um momento censitário, portanto, a partir de hoje, as pessoas devem responder ao inquérito que receberam na Caixa do Correio, neste caso, através
do preenchimento informático e depois, naturalmente, quem tiver dificuldades, e isso também, esse levantamento está a ser feito, poderão dirigir-se às juntas de freguesia da sua área de residência para poder também, junto dos recenseadores, fazer o preenchimento do formulário devidamente. Bom, dito isto, ia passar então a palavra a algum dos colegas que querem intervir também, neste período antes da ordem do dia. Eu gostava de então, dar uma palavra. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, antes de mais, agradecer-lhe pelo facto de iniciar a reunião mais tarde devido ao meu atraso e depois dizer aqui algumas breves notas. Primeiro, gosto de partilhar sempre as boas notícias e, portanto, partilhar o espírito da vereadora Carla Munhoz quanto ao processo de vacinação. É bom saber que as coisas estão a correr bem, porque isto é, acima de tudo, bom para os arrodenses e, oxalá, consigamos atingir o grau de imunidade no nosso concelho o mais rapidamente possível, porque isto, como eu costumo dizer, as vacinas não têm cor, nem são laranjas, nem rosa, nem azuis, nem vermelhas, são vacinas e é preciso é que se cuide dos nossos munícipes. Depois, dizer também que tive a ocasião de participar com os meus filhos nos testes que foram feitos pelos clubes e neste caso, no CRDA, e também verifiquei que as coisas estavam a correr bem, e isso é sempre um sinal também que temos que registar, porque os miúdos estão desejosos, e os pais também, que regressem ao convívio dos outros jovens, porque faz falta. Depois, deixei agora para o fim, digamos, propositadamente, a questão do voto de pesar relativamente ao falecido Jorge Coelho. É sabido que não temos afinidades políticas, mas isso não significa que não reconheça o papel que desempenhou e, sobretudo, há uma coisa que eu acho que fica para todo o sempre. É que, quando muitos políticos se escondem atrás dos cargos e da política, o que é da política, e à justiça, o que é da justiça, o Jorge Coelho soube atuar como mais ninguém, se calhar, no nosso país até à data de hoje, ao ter apresentado a sua renúncia a um cargo de ministro por uma coisa que não teve responsabilidade nenhuma, que foi aquilo que nós sabemos, aquele malogrado queda da ponte dentro dos rios. E este é um exemplo que nós podemos discordar politicamente das ideias. Mas quando nos é dado um exemplo destes, nós temos que saber, digamos, ser dignos e reconhecer que é com exemplos destes que enobrecemos a atividade política. Portanto, não podia deixar também de manifestar estas minhas palavras para com ele, que já não está entre nós, que nos deixou também prematuramente, mas à família, e portanto à família não só de sangue, mas também à família política, deixar aqui, de uma forma muito singela, os meus sentidos pêsames e reconhecer que, de facto, ele deixou esta marca e que não devemos deixá-la passar. Depois quero trazer aqui, já que não tem a ver com aquilo que o Sr. Presidente aqui colocou, duas questões muito simples. Uma é que, efetivamente, eu já tinha feito esta questão e volto a colocar, porque não sei se houve algum desenvolvimento ou não, porque não sei mesmo, relativamente se houve alguma tomada de posição já na Oeste de Cima, relativamente àquela questão do Dia Municipal para os nossos profissionais de saúde, e dos LAS e das IPSS e todos aqueles que têm lutado para que combater esta pandemia e este, como eu costumo dizer, malfadado vírus que a tantos tem prejudicado. Portanto, gostaria de saber se há algum dado novo. E a outra questão era também perguntar ao Sr. Presidente, já recebi a convocatória para a tal Assembleia Extraordinária Sessão Solene do 25 de Abril, sei que o horário é diferente daquilo que tinha acontecido nos outros anos, mas se me podia dizer os moldes em que a mesma vai decorrer, porque certamente está de posse desses dados que eu não tenho e que lhe agradecia que pudesse partilhar connosco. Muito obrigado.
Muito bem, não sei se há mais alguma questão dos colegas. Sr. Vereador Val Antunes, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e aos colaboradores da Câmara Municipal que estão connosco. Eu queria deixar aqui também duas abordagens. Uma cariz extremamente penoso, se me permitem a palavra, tem a ver exatamente com o voto pesar de Jorge Coelho, uma pessoa com a qual tive o privilégio de privar em alguns momentos pessoalmente, e sendo de uma forma muito simples, mas muito sentida também, até referir aquilo que era o Sr. Presidente, foi a atitude transversal no mundo político e no mundo social do país, da sua postura, e também aquilo que o vereador Luís Rodrigues refocou, de ter assumido politicamente uma situação que enobreceu e enobrece os políticos, assim saibamos todos seguir esse exemplo. Portanto, permita-me aqui sublinhar também associar-me a este voto pesar que a Câmara Municipal aqui traz. A segunda questão é realmente também referir o encaminhamento e a forma como tem estado a acontecer no nosso município a vacinação de uma forma, eu diria, bastante tranquila, mas muito empenhada dos nossos profissionais, todos no âmbito geral, e também com aquilo que é dado de ver alguma participação também em termos daquilo que são as disponibilidades das pessoas, de uma forma voluntária, para que tenhamos estes números interessantes e que rapidamente consigamos, não só a nível do Conselho, mas a nível do país, criar a tal imunidade de grupo. Portanto, queria deixar aqui este reconhecimento pessoal também, se me permite, Sr. Presidente, e desejar naturalmente que vá continuar como tem estado aqui agora, e seguramente vai assim acontecer. Eram estas duas notas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Mais alguma questão ou intervenção neste período, antes de eu passar às respostas? Não? Muito bem. Agradecer as intervenções dos vereadores relativamente à questão do vereador Luís Rodrigues. Sobre a tomada de posição na Cima Oeste ainda não ocorreu. Vamos ter uma próxima reunião na quinta-feira. Imagino que já nessa altura, enfim, por causa das comemorações do 25 de Abril, isso possa vir a ser focado, até porque esse assunto vai merecer a atenção dos colegas. Relativamente à questão dos moldes em que vai decorrer a sessão do 25 de Abril, aquilo que está aprovado pelo delegado de saúde, através de um plano de contingência que a Proteção Civil elaborou, é que estão reunidas as condições para que a Assembleia possa realizar-se num espaço exterior, portanto, seria no auditório ao ar livre que existe na Praça Mário Soares, portanto, no Parque Urbano das Rotas. Os lugares vão estar marcados, naturalmente, e haveria condições. Neste momento, em face das previsões da aclimação, do estado do tempo para este fim de semana, nós estamos aqui já a verificar que possivelmente até pode não acontecer, uma vez que, tratando-se de um recinto exterior, e a probabilidade à data de hoje é desta pluviosidade em 90%, provavelmente nós, até à data, ou antes da data, com certeza que havemos de ter que tomar uma decisão sobre essa matéria. Mas, enfim, o evento em si, a Assembleia Municipal de Sessão Solene, está aprovado pelas autoridades de saúde, já tem parecer favorável do seu delegado de saúde e de acordo com o plano de contingência que está determinado, ou seja, as pessoas vão entrar, vai ter que haver o registro de quem está, vai ter que haver naturalmente a separação física de pelo menos 2 metros entre cada lugar e será uma sessão ao ar livre, se houver condições, repito, do ponto de vista climatério. À data de hoje, não temos ainda a confirmação que isto poderá ser uma realidade, porquanto as últimas informações, como disse, relativamente ao estado do tempo, são muito incertas ainda quanto à possibilidade. Se não for possível aqui, eu diria que eventualmente terá que ser equacionada a utilização do auditório, aí com uma redução do número de elementos presentes no momento, ou seja, eventualmente o que terá que existir é uma representação de cada grupo parlamentar, que não o grupo na sua totalidade, uma vez que aí temos que ter as restrições decorrentes da lotação de espaços indoor
de acordo com as normas da DGS, e aqui ainda não existe nenhum plano de contingência aprovado. Portanto, para o evento exterior já existe plano de contingência aprovado, para este no interior estamos ainda a estudar com a Proteção Civil se haverá condições de submeter um pedido à Autoridade de Saúde e ela o poder aprovar em tempo oportuno. Portanto, aquilo que posso dizer é que nenhum evento das comemorações do 25 de Abril será realizado sem estarem asseguradas as condições do ponto de vista da saúde pública e, naturalmente, validado pela Autoridade de Saúde e pelo seu delegado de saúde, no caso concreto. Portanto, é isto que tenho para dizer sobre esta matéria. Sr. Presidente, posso só uma nota? Sim, sim. É relativamente à questão da Cimo-Oeste, que ainda não se teve pronunciado, eu vou-lhe pedir que exerça a sua magistratura de influência, e uma vez que o 25 de Abril está aí à porta para nós comemorarmos, e que nós tivemos a iniciativa no município de Arruda de pôr na agenda, digamos, esta questão, que é, no fundo, homenagear quem merece, que possamos avançar, digamos assim, sem termos que estar à espera, que é aquilo que é mais ou menos expectável, é que cada município tem uma ideia, cada presidente defende uma determinada solução e acabamos por não fazer aquilo que é o mais importante, que no fundo é homenagear quem merece. Portanto, deixava-lhe assim, e sei que é persistente e que luta nesses aspectos pelos mesmos ideais que eu luto, que é que reconhecer a quem merece o trabalho realizado, que de facto possa ter influência sobre os seus pares e conseguirmos que efetivamente esta situação também a nível da Cimo-Oeste não fique, digamos, esquecida. Ok, muito obrigado. Assim farei da melhor forma que sei que posso. Muito bem, não sei se há mais alguma questão dos colegas neste período antes da ordem do dia. Não havendo, podemos então passar ao ponto seguinte, que é a ata da reunião. Não, Sr. Presidente, voto primeiro, o voto pesar. Tem razão. Voto pesar, eu penso que será por unanimidade, mas de qualquer das formas temos que perguntar e eu agradeço a interpelação do Sr. Vereador. Portanto, voto pesar pelo falecimento do Jorge Coelho, a figura maior da nossa política nacional. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade, então, o voto pesar pelo desaparecimento súbito de Jorge Coelho. Muito bem. Vamos então, agora sim, dar início à ordem do dia. Portanto, o ponto número 1 é a ata da reunião ordinária de 5 de abril. Os seus vereadores receberam em devido tempo a proposta da ata, dispensarão aqui a leitura e podemos passar então à votação deste ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade, portanto, o ponto número 1 da ordem de trabalhos. O ponto número 2, é uma sexta alteração ao orçamento e à ASGOP para 2021, claro está. Sinteticamente, portanto, estas alterações visam, no fundo, corresponder aqui a algumas despesas que serão necessárias. Neste momento, há uma necessidade de reforço de 5.000 euros, sensivelmente, por causa do gás da escola de Ranhó. Portanto, estamos a ter aqui um custo de gás acrescido em relação àquilo que estava previsto orçamentalmente. Já estamos a verificar se há alguma situação anómala que seja digna de registro e que esteja a justificar este incremento inusitado do valor. Depois, no que diz respeito a outra rúbrica, temos a falar da requalificação do mercadinho da Arruda, em que há aqui um valor de 4.000 euros a mais. Isto tem que ver com uma correção que se está a verificar em obra no que diz respeito ao isolamento da caleira e aos alumínios dos vãos da cobertura do mercado. Portanto, com estas intervenções que são importantes para preservar o equilíbrio térmico e acústico do edifício, estamos a estimar um aumento de custo na casa dos 4.000 euros, como disse. Depois temos uma situação relacionada com o veículo de recolha de RSUs, que nós neste momento estamos a fazer uma reparação na cisterna do veículo e há um aumento aqui estimado com essa reparação de cerca de 6.000 euros que é preciso reforçar. Finalmente, e não menos importante, claro, há aqui uma rúbrica também com as despesas com pessoal, que tem que haver um acerto na casa dos 23.400 euros, que tem que ver, ou está intimamente ligado,
com os pontos seguintes da ordem de trabalhos no que diz respeito ao suplemento de penosidade e insalubridade. Basicamente, sintetizando, são estes os 4 pontos de despesa que serão necessários corrigir nesta alteração ao orçamento e que, naturalmente, está aí como proposta para poder ser deliberado em conformidade. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a este ponto número 2 da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação deste ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então por unanimidade este ponto segundo da ordem de trabalhos. Se os colegas permitirem, o ponto 3º e 4º, gostaria de fazer uma apresentação conjunta, até porque eles estão intimamente ligados. Portanto, estes pontos 3 e 4, portanto, quer a alteração ao mapa pessoal para 2021, quer o suplemento de penosidade e insalubridade, estão dependentes um do outro, portanto, só é possível aprovar o ponto 4º com a alteração a introduzir no ponto 3º, prévio, e, portanto, basicamente é o seguinte: a Lei do Orçamento de Estado consagra a possibilidade dos municípios poderem atribuir um suplemento remuneratório para compensar, digamos assim, aquilo que é a penosidade e insalubridade de determinadas funções, e aqui estamos para propor então à reunião de Câmara a atribuição desse suplemento de penosidade e insalubridade. Nós tínhamos tido esta discussão quando foi a questão da Covid, não tínhamos na altura cobertura legal, o Orçamento de Estado veio possibilitar, e era um dos objetivos nas medidas de mitigação que nós tínhamos colocado também, se bem se recordam esta questão. Ela agora é possível com o Orçamento de Estado, foi consultado a empresa que colabora com o município na área da medicina, higiene e segurança no trabalho, e foi consultado também o sindicato, o STAL, e portanto nós estamos em condições de poder propor a aprovação da atribuição deste suplemento de penosidade e insalubridade em função do grau de risco elevado ou muito elevado que foi atribuído pela Workview, que é a entidade que presta este serviço ao município de segurança e higiene no trabalho, em relação às funções que estão aqui em causa. Estas funções não são unipessoais, isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que este suplemento é atribuído ao exercício das funções independentemente da categoria profissional, ou seja, no caso concreto, por exemplo, dos funcionários que fazem a recolha do lixo. No caso de haver um trabalhador que substitua numa falta, impedimento ou exercício do gozo de férias de determinado trabalhador da recolha do lixo, o trabalhador que substitui dentro do período em que houver essa substituição tem o direito a gozar ou a beneficiar deste suplemento de penosidade ou insalubridade. Portanto, é um sistema que vai ser mais exigente para os nossos serviços, mas é, em nosso entender, mais justo porque não está indexado nominalmente ou individualmente, está indexado à função exercida. Portanto, há determinadas funções que aqui estão descritas, os funcionários da recolha dos RSUs, limpa-fossas, higiene urbana, que estão aqui previstos também e que podem beneficiar deste subsídio de penosidade e insalubridade. Para termos uma ideia, isto varia é um suplemento remuneratório de 4,99 euros, ou 90, penso que é 90 euros por hora, no caso de ser um risco muito elevado, e depois é 4 euros, sensivelmente, no caso de haver risco elevado. Grosso modo, enfim, diria eu, das contas que nós fizemos, isto pode aumentar em cerca de 80 e qualquer coisa euros ao final do mês, o vencimento dos profissionais que estão nestas funções que aqui estão consagradas. Portanto, basicamente é isto, o enquadramento a estes 2 pontos na ordem de trabalho, portanto o 3 e o 4. Não sei, Mário, se queres dar alguma informação adicional que julgues pertinente neste ponto. Boa tarde. Eu julgo que não, acho que já fizeste toda a explicação do ponto, está aí realmente as categorias deles, desde todos esta limpeza urbana ou quem recolhe o lixo, que pronto, está mais exposto numa função mais diária, mas é todos os que fomos aconselhados pela empresa de saúde que nos está a assessorar sobre isso, portanto, por isso que a lista esteja completa. Obrigado. Ok. Muito bem, não sei se há mais alguma questão dos seus vereadores. Só queria colocar uma questão que é o seguinte: nós, é verdade que em tempos, também acho que tomei essa posição,
de propor que fosse atribuído um subsídio de risco àqueles trabalhadores mais expostos agora por causa da questão do Covid. Portanto, nessa perspectiva, era um suplemento, digamos assim, temporário, durante determinado período de tempo, por isso é que é temporário, em que vigorasse esta situação pandémica. A pergunta é esta: relativamente a este subsídio, que agora é proposto de penosidade e insalubridade e tendo por base, como o Sr. Presidente disse bem, as funções exercidas pelos trabalhadores, isto é um subsídio que não é temporário, ou seja, é para sempre que exerçam aquele tipo de funções, têm direito a este acréscimo. Correto? Correto. A única dúvida aqui é saber se o próximo Orçamento de Estado terá uma redação similar a este, porque imaginemos que o próximo Orçamento de Estado não tem uma norma igual a esta que nos permite estar a deliberar sobre esta matéria. Provavelmente pode ou não ser temporário. Eu acredito que não seja. Acredito que seja agora para vigorar para o futuro. Mas isso é uma decisão que cabe ao Governo, através da Lei do Orçamento de Estado, regular em cada ano civil daqui para a frente. Mas eu diria que sim, que a ideia será ser uma coisa mais regular. Digamos que a última análise, isto pode ficar dependente da política seguida a nível central. Isto é, se os orçamentos de Estado contemplar medidas deste tipo, as câmaras podem recorrer a ela, não é? Tem essa faculdade, por assim dizer, mas se o Orçamento de Estado, que agora utiliza este mecanismo, até porque, não, segundo consta, a dificuldade que havia anteriormente era que não se podia atribuir o tal subsídio de risco pelo exercício das funções por causa da pandemia, e esta pode ser uma maneira de contornar, digamos assim, a dificuldade pré-existente. Mas também pode, daquilo que eu depreendi das palavras, e era esta a ideia que eu queria ficar, que se a situação vindoura não for essa, digamos, o caminho seguido pelos novos orçamentos, que os funcionários ficarão sem este subsídio. No fundo é isto. Eu peço desculpa, não ouvi a última parte da intervenção. Dizia eu que se em governos futuros, sejam eles quais forem, a opção for outra em termos de orçamento de Estado, digamos, aquilo que estes funcionários hoje têm, de um momento para o outro, pode-lhes ser, digamos, cortado. É a interpretação que eu faço da Lei do Orçamento de Estado, sim. Pronto. Então, eu vou dizer, eu concordo com a medida, é preciso que se note. Agora, o que eu não gostava, e por isso quero deixar também esta manifestação, porque acho que este é o lugar próprio, é que os governos, no fundo, façam isto, digamos, em vésperas de eleições. Isto é, os governos têm que tomar estas medidas, sejam eles quais forem, é preciso que se note. Eu procuro ser isento nisto. Porque se for o PSD a propor medidas desta maneira, a minha reserva é sempre a mesma. Estas medidas devem ser tomadas pelas circunstâncias concretas, ou então por se entender que estes funcionários, os do lixo e outros que têm funções, de facto, que merecem ser devidamente tidas em conta, que venham a usufruir disto e não ficarmos dependentes da tal regra que varia ao sabor do governo que está na República. Ou que se toma medida e haja essa coragem, que se fixa isto, porque as funções exercidas são de facto penosas, têm dificuldades acrescidas e merecem o reconhecimento de todos nós. Era esta a questão que eu acho que é fundamental, e então estabelece-se este subsídio, ou então não se pode deixar a imagem que transparece que é uma medida mais, digamos, de caráter eleitoralista, passa a expressão, mas é o que me parece, do que uma medida concreta e objetiva para fazer com que todos estes funcionários, por direito próprio, possam vir a beneficiar deste subsídio. Portanto, queria deixar isto expresso. Sobre essa matéria, eu queria dizer o seguinte. Naturalmente, aquilo que poderei vir a dizer pode ser interpretado com um segundo sentido, mas eu, em todo caso, vivemos num país livre e democrático e estamos a chegar às vésperas do 25 de Abril, atrever-me a dizer aquilo que penso em cada momento. E eu direi o seguinte: eu parece-me que há aqui um fundo verdadeiro de justiça na consagração desta possibilidade de nós compensarmos aquelas funções que estão mais expostas ao perigo.
seja através da pandemia, seja no perigo geral que existe. Ou seja, nós temos um serviço que faz o serviço noturno da recolha dos RSUs e que estão expostos a uma pluralidade de riscos tremenda. É óbvio que nós temos feito um esforço para equipar as equipas devidamente, mas ainda assim, por exemplo, quando se vai recolher, só um mero exemplo, quando se vai recolher um lixo, mesmo antes da pandemia, a um lar, e não se sabe o que é que lá vem dentro, em termos de fraldas, em termos daquilo que é seringas, em termos daquilo que é uma série de situações, e muitas vezes estes homens são confrontados com coisas que acontecem no momento, quer dizer, e que não têm, e que são os elementos mais expostos que nós temos, e portanto, consagrar um subsídio de penosidade para estas funções, eu particularmente sou muito favorável a eles. Aliás, até digo que eventualmente em algumas funções ela só peca por escasso, mas em todo caso acho que estamos a caminhar na direção certa. Não consigo entender que se ache que esta medida é eleitoralista pela razão do seguinte: se é certo que isto vai trazer benefícios a alguns, ou pelo menos alguma compensação, é certo que a lista, basta olhar para o nosso quadro de pessoal, a lista dos que vão ficar descontentes é muito maior do que aquela dos que podem ficar satisfeitos. Não há dúvida nenhuma, basta ver o mapa pessoal e nós vamos ver que há pedreiros que ficam de fora, há canalizadores que ficam de fora, o Orçamento de Estado deixou-os de fora, portanto nós não os podemos consagrar. Portanto, eu diria que a fila daqueles que podem eventualmente invocar razões de injustiça ou de tratamento desigualitário e, portanto, de algum descontentamento é muito superior àqueles que agora veem alguma justiça nisto. E, portanto, não me parece que se possa pôr aqui um rótulo de eleitoralista. Isto não é eleitoralista, isto é dar um passo no sentido de caminhar para alguma justiça em algumas funções que são de facto penosas. E eu dei o exemplo da recolha do lixo, podia dar o exemplo dos coveiros, que também estão aqui metidos, e que todos sabemos que são funções altamente penosas, quer dizer, não vale a pena nós estarmos aqui a qualificar, todos nós conhecemos a realidade do dia-a-dia. E, portanto, acho que é um bom passo, acho que é um passo que já há muito tempo que deveria ter sido dado, foi dado agora, se calhar a pretexto da pandemia também, acredito que tenha tido o seu peso na negociação do Orçamento de Estado para 2021, mas, enfim, parece-me que o caminho é esse. Eleitoralismo, eu aqui, enfim, é uma decisão do Governo, não sei identificar se foi com base num raciocínio eleitoralista ou não, mas se o foi mal medido, porque de facto nos quadros do pessoal da Câmara Municipal isto vem trazer muito mais descontentamento do que contentamento e, portanto, se a ideia foi ser eleitoralista, correu mal. Basicamente é isto. Posso ser mal interpretado, mas é aquilo que eu penso. Sr. Presidente, permita-me só que diga isto. Eu disse o que disse pelo seguinte, porque eu acho que, objetivamente, estas pessoas que estão agora contempladas é mais do que justo oferirem deste subsídio. Isto é o ponto objetivo. Quando isto fica dependente da política de governos futuros, demonstra, digamos assim, que não só olhou ao principal critério, isto é, a lei o que devia estabelecer era criar condições, independentemente do governo ou do orçamento, para que este tipo de funções fossem contempladas com um determinado subsídio, em determinadas circunstâncias. Agora, poder-se-á discutir que era uma questão diferente, era se este subsídio tinha caráter permanente ou se tinha caráter temporário em função de determinadas ocorrências. Isto é, há uma calamidade qualquer num concelho, estas pessoas são expostas a maior esforço e a riscos ainda superiores. E, nesse caso, teriam sempre contempladas, ou se são contempladas para sempre. Esta é a minha modesta opinião, como o Sr. Presidente também já me conhece, estou a dizer-lhe isto porque é assim que penso, nem sei o que é que o PSD pensa sobre esta matéria, aqui é uma questão que eu acho que deve ser contemplada, mas do ponto de vista da objetividade, sem dúvida. Depois, quando entramos em determinados critérios, o meu receio é que as exceções sejam superiores às regras e depois deixamos de ter uma regra para ser uma exceção, porque este governo atualmente assim o entendeu, mas amanhã vem outro governo qualquer, acha que não senhora, e andamos aqui a criar também nestas pessoas que têm o mesmo risco, quer seja o governo do PS ou seja um governo mais à direita, não importa, o risco é sempre o mesmo e andam aqui, digamos,
com uma situação que nem é carne nem é peixe. Por isso, aquilo que eu quero frisar é que sou 100% a favor deste subsídio, pelas razões já ditas e que são objetivas, e espero então que haja o bom senso de que no futuro, em vez de darmos aquela ideia que possa ser eleitoralista, não, que se crie a ideia que isto afinal criou-se, como disse bem o Sr. Presidente, porque o exercício específico destas funções deve ser contemplado com este subsídio. Quanto ao mais, é evidente que uma pessoa que trabalha dentro de um escritório ou que tem trabalho administrativo num gabinete não corre estes riscos se, melhor fora, que não compreendesse e que não entendesse esta discriminação positiva para estes senhores que estão aqui em causa. E que, para mais, até devem ser, e o Sr. Presidente saberá isso melhor do que eu, os mais mal pagos do município. Portanto, é toda a justiça esta medida, mas que seja objetivamente fixada e não à variação da descrição ou do poder discricionado de qualquer um dos governos que venha a estar. Mas pronto, ficou clara a minha posição. Sim. Sr. Vereador Val Antunes, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão quero corroborar aquilo que foi exposto pelo Sr. Presidente. Penso, ao contrário que o vereador Luís Rodrigues evoca, a questão do eleitoralismo é apenas uma abordagem que tem todo o direito de o fazer, mas que não tem qualquer enquadramento, na minha opinião, naquilo que é a decisão do Governo. E depois permita-me, Sr. Presidente, já que estamos a falar neste tipo de trabalhos, e eu peço imensa desculpa de ir buscar exemplos, mas são factuais e isso me permite, há cerca de 10 anos atrás, já à volta disso, quando tinha funções neste tipo de responsabilidade na variação da Câmara Vizinha, eu fiz questão de acompanhar algumas noites e escolhi as noites de grande temporal e de chuva violenta para dentro do caminhão acompanhar aquelas pessoas que, homens e mulheres, faziam aquele tipo de trabalho bastante doloroso e enfim, difícil. Também fiz questão de acompanhá-los dentro do caminhão no dia a seguir aos Natais. E, portanto, para perceber que não é de agora, portanto, é um reconhecimento, e só estou a falar na questão da recolha do lixo, de há muitos anos esta parte do reconhecimento de alguma discriminação positiva, embora possa criar, como o Sr. Presidente também acabou de referir, algum mal-estar noutro tipo de funções, mas a estes particularmente há muitos anos, e em função das experiências que eu próprio fiz questão de as sentir na pele, não na pele minha, mas naquilo que eles estavam a sofrer naquelas noites de grande temporal que eu fiz questão, repito, de os acompanhar, e imediatamente a seguir aos Natais, portanto, tardiamente, mas mais vale tarde que nunca, e discordo pessoalmente que haja aqui qualquer evocação de índole eleitoral, sinceramente. Até porque os conselhos têm múltiplos partidos e não há eleições legislativas à vista, portanto penso que aqui é apenas uma opinião do vereador Luís Rodrigues, naturalmente, com todo o direito a ter. Muito bem, muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão, não havendo, creio que podemos passar à votação do ponto 3 da ordem de trabalhos, que é a alteração ao mapa que depois permite acomodar o ponto seguinte, que é o suplemento de penosidade e insalubridade. Ponto número 3, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 3 da ordem de trabalhos. Passamos então ao ponto seguinte, o ponto 4, que é o tal suplemento de penosidade e insalubridade. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado também por unanimidade o ponto 4. O ponto seguinte, portanto, o ponto 5 da ordem de trabalhos, diz respeito a um termo de aceitação de aprovação da candidatura que fizemos para a construção da ponte pedonal sobre a Ribeira da Zibreira, em Rua dos Vinhos, vulgarmente conhecida como ponte do Intermarché, passa publicidade, claro. E, no fundo, está aqui, portanto, a aprovação da candidatura com o apoio previsto do FEDER, portanto, dos fundos comunitários de 21.624 euros, sensivelmente, equivalente a 85% do investimento elegível com aquela construção. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre este ponto. Não havendo, podemos então deliberar. Ponto número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? É também aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos.
O ponto seguinte, o ponto número 6, é a aprovação então de um caderno de encargos para a aquisição de mobiliário urbano no âmbito do projeto de conservação e requalificação do circuito das linhas de Torres. Recordam-se que veio aqui a uma reunião passada a intenção do município de poder avançar com algum investimento para melhorar estes circuitos. Esta agora é a materialização da aquisição desse equipamento através do lançamento do correspondente procedimento de contratação pública e, consequentemente, terá lugar então a possível instalação e o possível financiamento comunitário para esta operação. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto, número 6 da ordem de trabalhos. Espero só que seja o primeiro de muitos outros investimentos na área. Muito bem. Não sei se não há mais nenhuma questão. Podia colocar então à votação também este ponto número 6 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então por unanimidade também o ponto 6 da ordem de trabalhos. O ponto 7 diz respeito a uma proposta de adesão do município da Ruda dos Vinhos a um protocolo de cooperação celebrado entre a SIC, que é a Conferência para a Igualdade de Género, ou a Comissão para a Igualdade de Género, e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. No fundo está aqui previsto um protocolo chapéu institucional entre estas duas entidades para o desenvolvimento de várias ações tendentes a melhorar, no fundo, a igualdade de género em diversas vertentes. E, portanto, nesta fase, o que há aqui presente a votação é, portanto, o protocolo chapéu e a adesão do município a este protocolo de chapéu, já subscrito pela ANMP e pela SIG, e depois o desenvolvimento das ações concretas tendentes, como disse, a assegurar o cumprimento desse objetivo da igualdade de género. Não sei se há alguma questão, ou Carla, se queres complementar alguma coisa? Não? Muito bem. Queria só colocar uma questão, é saber se traz algum custo financeiro para o município este protocolo. Carla, queres responder? Não tem nenhum custo acrescido, portanto não se manifesta em custo e não é mais do que aquilo que nós já fazemos de mesma forma articulada e integrada nas respostas no âmbito da violência doméstica, no âmbito de respostas quer de habitação para estas situações em concreto e, portanto, no encaminhamento, na referenciação das situações em diferentes momentos, portanto, nós já fazemos isto e estamos a fazer também o Plano Municipal para a Igualdade em articulação com a CIMA-Oeste, portanto é este protocolo chapéu que depois engloba todas estas atividades que já são genéricas. Muito obrigado. Muito obrigado, Carla, também. Podemos então, se não havendo mais questões, passar à votação deste ponto número 7 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade também o ponto 7º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 8º. É uma primeira adenda a um protocolo de colaboração tripartite para o desenvolvimento de cursos técnicos superiores profissionais com o Politécnico de Santarém e com a Escola Gustavo Eiffel. Basicamente, este protocolo tem a ver com o seguinte: nós tínhamos já um protocolo em vigor para o desenvolvimento dos TESPs com a Escola Profissional Gustavo Eiffel, na vertente das áreas de redes de sistemas informáticos e da restauração e segurança alimentar, e tínhamos um outro com o Externato João Alberto Faria para o curso de Viticultura e Enologia. Neste momento, o objetivo deste protocolo é então alterar, no fundo, o curso de Viticultura e Enologia para que também o curso de Viticultura e Enologia possam ser desenvolvidos em parceria com a Escola Profissional Gustavo Eiffel, que assim assume a parceria com o município e com o Instituto Politécnico de Santarém para levarmos a cabo a tentativa de instalação destes TESPs, 3 TESPs que aqui estão evidenciados. A novidade aqui também é que, muito provavelmente, aliás, é uma condição da Escola Gustavo Eiffel e que o Instituto Politécnico de Santarém já está ciente, é que os cursos vão passar, no fundo, a horário pós-laboral e com essa circunstância nós estimamos que, eventualmente, poderemos ter mais interesse, sobretudo no curso de Viticultura e Enologia, que, como sabem, já foi tentado abrir 2 vezes, sendo que a primeira foi mais complicada porque foi muito em cima, já em agosto.
mas abre-nos agora mais perspectivas com esta alteração e com o facto dos cursos serem horário pós-laboral, como disse, de podermos ter aqui mais interesse e finalmente estarmos em condições de poder abrir os cursos. Vamos ver, vamos trabalhar para que assim aconteça, os tempos também estão muito incertos ainda, mas de todo o modo, esta é mais uma tentativa naquilo que é um caminho que já trilhámos e que continuaremos a trilhar, de apostar também ao nível do município de ensino superior numa primeira fase, através dos TESPs que aqui estão identificados neste protocolo com a Escola Profissional Gustavo Eiffel e com o Instituto Politécnico de Santarém. Não sei se há alguma questão sobre este ponto 8º da ordem de trabalhos, esta alteração ao protocolo. Não? Então podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 8º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte diz respeito a um protocolo com a Escola Profissional Gustavo Eiffel, no sentido de haver aqui uma formação de técnico profissional, nos termos daqui do protocolo, que está presente hoje à reunião para deliberação. No fundo, tem que ver com a formação em contexto de trabalho num novo curso que a Escola Profissional Gustavo Eiffel está a propor neste momento à DGEST e àquilo que é a rede fornecer, e que é interessante, que é um curso de proteção civil, e que também temos no nosso município todo o interesse em acolher e ser parceiros deste curso profissional, que para nós se reveste de extraordinária importância, e naturalmente o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil também colaborará, assim o Ministério da Educação aprove a existência deste curso de proteção civil. Basicamente é isto. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 9 da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos colocar à votação o ponto 9 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é então uma proposta para acolhermos um estágio curricular. Está aqui identificado o aluno e a universidade em questão. Estamos a falar de um curso na área da licenciatura em turismo, no total de 240 horas, com início no mês de maio, de forma a permitir um contacto, naturalmente, do aluno com a realidade do mundo do trabalho. Mais uma vez, é um estágio que não comporta, portanto, encargos diretos para o município da Ruda e, no fundo, é também uma forma de podermos proporcionar a este formando condições para, efetivamente, ter aqui uma condição de trabalho ou de contacto com o mundo do trabalho. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a esta matéria, do ponto 10º da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos votar então este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 10º da ordem de trabalhos. Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 11, diz respeito ao Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Nós já tínhamos aprovado, digamos assim, o documento em conjunto. No fundo, houve apenas um caderno, que é este operacional, que ainda não estava finalizado e que agora foi finalizado pela engenheira Inês Bruno e que está em condições de seguir à semelhança da carta e daquilo que é também o Plano Municipal, já aprovado na reunião de Câmara, os pareceres das entidades necessariamente que se têm que pronunciar sobre esta matéria, à cabeça o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Basicamente, este caderno é o caderno mais operacional, isto é o caderno que faz o levantamento exaustivo das infraestruturas de resposta e de combate aos incêndios, que faz o inventário dos bens e recursos que estão afetos a este dispositivo a nível local e, portanto, é de facto, como se disse, portanto, um documento mais operacional e que é de bastante relevância naquilo que é o teatro de operações a existir e também as interações que existem com as diferentes forças vivas e institucionais do Conselho, que estão aqui muito bem elencadas e identificadas nesta proposta. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este caderno 3 do Plano Operacional Municipal 2021, no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Não havendo questões, podemos colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
É aprovado por unanimidade, então, o ponto 11 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 12 da ordem de trabalhos, portanto, diz respeito à publicação de normas de funcionamento do espaço de estudo After School, que, como sabem, está situado, portanto, no terminal rodoviário. No caso concreto, a principal alteração aqui a destacar é que, de facto, esta sala de estudo vai incluir-se também junto ao Centro de Convívio dos Jovens, portanto, ao Centro Municipal da Juventude, e durante o horário de funcionamento deste serviço, e no caso de requerimento dos particulares, neste caso dos jovens estudantes, para utilizar a sala de estudo, fora desse horário de funcionamento, ela funcionará, como aqui está na nota introdutória, na Investa Arruda, portanto, e já tem sido utilizada para esse efeito. Portanto, nós partilhamos também esta alteração às normas de funcionamento da sala de estudo pelo Conselho Municipal de Juventude, que também se pronunciou sobre esta matéria. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto da ordem de trabalhos, o ponto 12. Eu desejava só saber, Sr. Presidente, Sim. digamos, qual é a afluência em termos de alunos na utilização deste espaço público? Tem sido significativa ou não? Digamos assim. Tem aumentado agora. Eu depois, assim, isto que estou a dizer é com base na informação genérica que vou obtendo. Naturalmente, vou pedir aos serviços informação mais detalhada e depois trarei ao conhecimento dos colegas numa próxima ocasião, eventualmente na próxima reunião de Câmara. Mas tenho sentido, de facto, a utilização do espaço da Investa Arruda de alguns jovens que têm ido lá estudar com alguma regularidade. Não sei dizer exatamente em que dias têm sido, nem quantos foram, mas tenho recebido aqui informação sobre essa requisição da sala da Investa Arruda para poder haver estudo, geralmente ao fim de semana e à noite tem existido. Mas não há, a pergunta que eu fiz, não há nenhum apoio, digamos assim, para além da cedência da sala. Não. Esse é um outro programa que é o Não Sejas uma Seca, Bora Lá Estudar, em que nós temos aquele sistema de apoio às explicações aos alunos. Este aqui é apenas disponibilização da sala. É outro espaço. Disponibilização da sala para que as pessoas possam ter um ambiente mais tranquilo para poderem estudar e damos apoio também naquilo que é algumas fotocópias, etc. As pessoas têm um cartão em que podem tirar fotocópias ou de alguma forma ter esse serviço agregado. Basicamente é isso, é mais disponibilização de sala para esse efeito, e a sala tem também internet e tudo isso, e portanto é mais nessa lógica de disponibilizar meios e não tanto apoio direto ao estudo. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, então podemos passar à votação deste ponto número 12 da ordem de trabalhos. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado então por unanimidade também este ponto 12 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto relacionado com as normas de funcionamento do Centro Municipal da Juventude. Está também, diria eu, ligado ou relacionado com o ponto precedente, porquanto esta questão do funcionamento da sala de estudo tem que ver também com o Centro Municipal de Juventude, porque esta sala de estudo está agregada ao serviço do Centro Municipal de Juventude quando ele está em funcionamento e só deixa de estar aí agregado a esse serviço quando ele está encerrado, e aí há uma requisição para a utilização das salas da Investa Arruda, como disse. Também este conjunto de normas foi apreciado no último Conselho Municipal de Juventude, que decorreu no mês de março, e reúne agora condições para poder ser aprovado em reunião de Câmara, e naturalmente estou a dispor para alguma questão que entendam conveniente neste ponto. Não sei se há alguma questão. Não havendo, podemos passar à votação deste ponto 13 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então também por unanimidade o ponto 13 da ordem de trabalhos. Ponto seguinte é o ponto 14, é também mais uma proposta no âmbito da ação social escolar. Como sabem, tem que vir à reunião de Câmara. Por uma razão de proteção de dados, não irei identificar os beneficiários desta proposta. Direi apenas que se trata de 3 situações de alunos do escalão B, uma que frequenta o pré-escolar e os outros 2 que frequentam o primeiro ciclo, o segundo e o quarto ano, respectivamente, e em que o valor do apoio é o equivalente a 50% da refeição escolar
cifrando-se uma estimativa de encargos para o município até ao final do ano letivo de 140,16 cêntimos. 140 euros e 16 cêntimos, assim é claro. Não sei se há alguma questão. Não havendo, podemos colocar então à votação o ponto 14 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Os pontos seguintes, portanto, é o ponto 15 e 16, tem que ver com o projeto do Fundo de Emergência Social Covid-19. Não vou também identificar, por razão de proteção de dados, os potenciais beneficiários desta proposta. Ela está devidamente informada pelos serviços, reúne condições para a respectiva aprovação, perante os montantes que estão aqui identificados na proposta sobre o ponto 15 e 16. E, portanto, se não houver questões, poderíamos passar à votação destes pontos, começando naturalmente pelo ponto 15 da ordem de trabalhos. Perguntarei então quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 15 da ordem de trabalhos. Ponto 16, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado também por unanimidade. O ponto seguinte é o ponto 17, diz respeito à aprovação da versão final do projeto de execução de requalificação do antigo edifício dos Passos do Concelho e a adaptação ao Centro de Inovação Agroindustrial Arruda Lado. Recordar-se-ão certamente que este projeto de execução já tinha vindo à aprovação da reunião de Câmara, e efetivamente assim aconteceu. No período da revisão do projeto, que nos termos da lei é feito por uma empresa diferente do projetista, foram detectadas algumas situações que careciam de correção, nomeadamente o mapa de quantidades que não estava correto e também algumas situações relacionadas com as vigas e com algumas pormenorizações, nomeadamente dos vãos e das portadas. Portanto, a parte elétrica também, em termos de potência para o laboratório, também foi revista e, portanto, tudo isso faz com que tenha que haver uma alteração ao projeto, que neste caso se propõe, sendo certo que eu já despachei e, portanto, vem para ratificação esta alteração ao projeto, na medida em que já foi também lançado o concurso público com base nesta alteração ao projeto. Neste momento está o concurso público lançado desde quarta-feira da semana passada, o que indica que até meados do mês que vem é expectável, se não houver nenhum pedido de prorrogação do prazo ou nenhuma situação anómala no procedimento concursal, que decorra a abertura de propostas nessa altura, na segunda quinzena de maio, e se as coisas estiverem bem, se não houver nenhuma reclamação ou alguma situação também anómala no finalizar do processo de adjudicação, temos a boa perspectiva de eventualmente em junho, assim o concurso não fique deserto, naturalmente, que nós não controlamos isso, de poder em junho, que era nosso objetivo, de lançar também esta obra da requalificação do antigo edifício dos Passos do Concelho e a adaptação à Arruda Lado. Basicamente era isto que queria partilhar com os colegas no ponto 17, mas naturalmente ficarei ao dispor para alguma questão que julguem pertinente. Não sei se há alguma questão. Dou por reproduzidas as palavras já ditas a propósito da aprovação deste. Bom, então fica poupado para a ata, portanto é só reproduzir Exatamente. as palavras do Sr. Vereador. Muito bem, não havendo, creio, mais intervenções ou pedidos de esclarecimento, estamos em condições de proceder à votação deste ponto 17. E então pergunto, quem vota contra, quem se abstém, é então aprovado por unanimidade o ponto 17 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 18 da ordem de trabalhos. Este ponto diz respeito a um projeto de execução de infraestruturas viárias, portanto, neste caso, de uma rotunda junto aos chamados 3 portões, junto ao pavilhão multiusos, com a interseção com a Estrada Nacional 248, com a realização também ali de uma estrada que vai ligar essa futura rotunda dos 3 portões, eventualmente, à Estrada da Costa. Portanto, nós já temos falado com alguma periodicidade, diria eu, nesta intervenção, nesta obra, a propósito também daquilo que é a eficácia que será importante consagrar e proporcionar para a futura variante à Vila da Ruda. E, portanto, nesta fase, nós estamos em condições de poder apresentar a esta reunião de Câmara o projeto de execução que foi elaborado por uma equipa projetista para esse efeito.
Naturalmente que, sendo uma obra que tem interseção também com uma estrada nacional, depois da aprovação nesta reunião de Câmara deste projeto de execução, o processo seguirá os seus termos e trâmites, melhor dizendo, para as infraestruturas de Portugal, isto é, enquanto entidade que gera a rede viária nacional, terá necessariamente que se pronunciar quanto a esta matéria. Está aqui, se bem se recordam, prevista também a realização de zonas de passeios na estrada das corredoras, que também é uma estrada nacional e, portanto, nós estamos aqui, digamos assim, a pôr a foice em seara alheia, embora no âmbito daquilo que é a descentralização de competências, mais cedo ou mais tarde diria que provavelmente esta é uma estrada que, estando dentro das localidades, será assegurada a sua gestão futura por parte do município, que inclusivamente já, como sabem, deliberou em sede própria a aceitação das competências descentralizadas no processo de descentralização de competências nesta área. Ainda não foi materializado porque o processo está no Ministério das Infraestruturas a aguardar que haja o inventário e o levantamento das estradas e que ela seja aceita pelo município, coisa que ainda não aconteceu. Nesta medida, portanto, estão aqui em condições de poder ser aprovados estes projetos, portanto, recapitulando, rotunda e ligação através de uma estrada a criar ou a construir para a Estrada da Costa e zona de passeio pedonal na zona das corredoras, portanto, ligando àquelas urbanizações que ali temos, nomeadamente do Casal da Machado. O projeto de execução orçamenta um valor global de 994.100,66 €, o que naturalmente depois acrescerá o IVA, a taxa legal em vigor. Este é um custo estimado da intervenção na sua globalidade, não quer isso dizer, porém, que o município esteja vinculado a executá-la toda de uma só vez, nomeadamente a questão dos passeios, parece-me que poderá ficar para uma segunda instância e será mais decisivo assim que tivermos a certeza que as obras da variante arrancarão, teremos que esperar pelo concurso respectivo para avançar com as obras da rotunda e da ligação à Estrada da Costa. Dizer também, finalmente, não é diretamente relacionado com o ponto que aqui nos traz e este projeto, mas está indiretamente relacionado. Nós temos já uma franja significativa do terreno para a construção desta estrada disponibilizado, ou seja, na contrapartida pela cedência ao domínio público viário de uma parcela de terreno relacionada com a construção de 2 moradias que existem ali, já foi negociado, portanto, a cedência a favor do município desta parcela de atravessamento da via, de ligação entre os 3 portões e a Estrada da Costa. Falta ali uma pequena parcela de terreno no final, que também já estamos a falar com os proprietários. Um já autorizou, falta só formalizar, no fundo, essa cedência. E a outra está mais complicado, porque é uma senhora já com alguma idade e que está representada por advogada, que neste momento está a estudar o processo. A parte da implantação da rotunda, como sabem, será num terreno que é da família do engenheiro Jorge de Carvalho e que, eventualmente, ainda teremos que iniciar as negociações e, eventualmente, logo se verá se temos capacidade ou não de chegar a acordo, mas não nos precipitemos para já naquilo que é o assumir de uma despesa municipal, porque estamos numa fase prévia a tudo isso, que é a fase do projeto, da apreciação pelas infraestruturas de Portugal e também de aguardar que o lançamento do concurso público para a construção da variante ocorra e que a obra seja uma realidade e, portanto, tudo a seu tempo. Para já, penso que fiz uma radiografia bastante completa do que está aqui em causa com este ponto da ordem de trabalhos, que é precisamente o ponto 18. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 18 da ordem de trabalhos. Sr. Presidente, só... Sim, faz favor. 2 ou 3 notas muito rápidas, quer dizer, ouvi atentamente a explicação e, portanto, já tínhamos até discutido isto em sessões anteriores, que era fundamental fazer esta ligação, digamos, da rotunda dos 3 portões à Estrada da Costa, até para dar maior capacidade de escoamento do trânsito da vila e em conjugação com a tal dita variante. Mas a minha pergunta é apenas esta. A rotunda só avançará, ou melhor, só se pensa avançar com esta obra da rotunda mais a estrada depois de termos, digamos, em execução a variante. É isto? Ou o município
digamos assim, uma vez que isto é uma obra que não tem a mesma dimensão da variante e que irá ser suportada, digamos, também pelo orçamento municipal, equaciona a hipótese de avançar já com esta intervenção, independentemente de ter já todos os trâmites e aprovada a execução da variante. Era só esta a questão que eu queria colocar. Bem, compreendo a questão e agradeço. No entanto, ficar-me muito mal responder diretamente a essa questão, uma vez que estamos num cenário em que vai haver eleições autárquicas dentro de meia dúzia de meses e, naturalmente, que o Executivo que vier deverá ser livre para tomar decisões estratégicas para o município. Entendo eu que este projeto tem valia per si, ou seja, parece-me que estamos todos conscientes que estamos a falar de uma entrada da vila, que é uma entrada que provém de uma estrada nacional, que é uma entrada que é muito rigorosa do ponto de vista do trânsito de pesados, até é bastante complexo o atravessamento de alguns veículos quando eles têm que depois infletir para a direita, para quem vem da estrada do carregado, e que se tem que debruçar praticamente na sua plenitude na faixa de rodagem do sentido contrário. E, portanto, eu penso que este projeto vale por si. Ele terá tanto mais pertinência quanto a variante for uma realidade. Agora, eu acho também que é bom que o município tenha alguns projetos em carteira. Estamos a falar deste caso, estamos a falar do próprio quartel dos bombeiros, que ainda daqui a pouco vamos, junto da comunidade, apresentar. É sempre bom nós termos estes projetos em carteira numa altura em que estamos a falar de um plano de recuperação e resiliência que está por aí a chegar, que estamos a falar também de um overbooking do atual quadro comunitário de apoio que estará a chegar ao seu termo e é muito provável que existam algumas hipóteses de financiar algumas obras. Não estou a falar aqui do Arruda Lab porque nós, em princípio, já teremos o financiamento garantido e já está um concurso na rua para avançar com essa obra. Portanto, na minha ótica, é dado garantido que essa obra vai avançar, a não ser que haja aqui um problema com o concurso ou alguma situação extraordinária que eu não esteja neste momento a vislumbrar que coloque em causa isto que estou a dizer à data de hoje. Mas eu acho que este projeto vale por si. Ou seja, era importante, acho eu, do ponto de vista da segurança rodoviária desde logo, melhorar aquela entrada da vila, sobretudo para os veículos pesados. Depois, também o próprio passeio daquela zona, uma vez que é uma zona que, do ponto de vista urbanístico, tem sofrido uma enorme expansão, não só pela urbanização do Casal da Machada, mas também pela urbanização do Cerieiro, que está numa fase de construção bastante evoluída, nos lotes que ainda tinham ficado por fazer na primeira fase e que já está muito avançada a segunda fase de construção. Temos um outro empreendimento a seguir, que também já está a avançar com as infraestruturas básicas, e temos um outro, ainda antes da própria variante da zona industrial, que também está a avançar com mais de 16 moradias, creio. E, portanto, eu diria que nós temos aqui uma pressão que já existe e uma pressão que vai existir ou que vai aumentar naquilo que diz respeito ao acesso pedonal à vila e, portanto, este projeto vale por si e é um projeto, no meu entender, importante. Portanto, ficará, neste momento, com as condições do orçamento atual, pelo projeto de execução, mas eu entendo que, se houver oportunidade de financiamento no curto prazo, em termos de algum programa comunitário ou do próprio PRR, ele não deve ser enjeitado à possibilidade da respectiva construção. Respondendo à sua questão, eu penso que no próximo ciclo que se abrirá depois das eleições de 2021, creio que poderá, até do ponto de vista do esforço municipal, ser uma obra a executar. Mas não me quero pronunciar sobre essa matéria, porquanto não tenho mandato para o fazer e, portanto, reservo-me para já naquilo que é a apreciação que eu faço à data de hoje, tendo em conta a informação que tenho à data de hoje. Fica esclarecido e quero também dizer o seguinte, eu também entendo que este projeto vale por si e, digamos assim, independentemente do avançar mais rápido ou menos rápido da variante, naturalmente todos nós que passamos ali conhecemos a realidade, a dita zona dos Três Portões necessita, com a máxima urgência, de haver ali uma regulação do trânsito para evitar situações que são muitas vezes desagradáveis e até perigosas, porque, como o Sr. Presidente disse, e bem, todos os caminhões pesados
quando vêm da estrada do carregado e que têm que infletir à direita, normalmente ocupam sempre a faixa de rodagem da parte contrária. E, portanto, é aí eu ter feito a pergunta que se poderia ou não avançar já em primeira mão com este e depois o outro vir, digamos assim, a encaixar nesta que era o avanço do município. Mas pronto, fiquei esclarecido. Eu diria o seguinte, eu acho que o projeto tem mérito por si, como disse e repito, e até acho que é possível começar a fazer por fases. Aliás, a proposta aponta nesse sentido, ou seja, se calhar, uma vez que nós não temos a disponibilidade do terreno na rotunda a implantar, já não poderá avançar rapidamente, mas eu admito que se houver condições para se começar a fazer o atravessamento em termos de terraplanagem, até por administração direta, para não ter aqui, e se calhar estes 900 mil euros até reduzir um bocadinho esta fatia dos custos, eu admito que, havendo a oportunidade, até se pode começar a ir fazendo o trabalho preparatório e começando a fazer o caminho. Agora, não consigo dizer se temos condições de financiar esta obra já, isso não temos. Mas eu admito que, por fases, nós consigamos chegar lá no próximo ciclo, seguramente. Eu acho que é perfeitamente viável, mas não quero nem estar a comprometer-me com isso, nem a estar, no fundo, a criar expectativas ou a criar aqui pressão para quem eventualmente possa vir a seguir, não é? Muito obrigado. O vereador Paulo Antunes pediu a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me corroborar as suas palavras e enfatizar a questão que tem a ver exatamente da aprovação deste projeto, que, além de valer por si, digamos assim, uma ferramenta em carteira que, tal como diz o Sr. Vereador Luís Rodrigues, reconhecidamente necessária já há muitos anos esta parte, pela complexidade do trânsito, nomeadamente o trânsito pesado, que isso faz sentido. E, portanto, é realmente olhando o futuro, independentemente daquilo que acontecer em termos eleitorais em outubro, mas o município ter dotado de projetos estruturantes como este para colmatar no futuro necessidades que os orçamentos municipais paulatinamente possam ir concretizando e tendo, como eu dizia, ferramentas em carteira importantes, estruturantes para a rede viária do município, que estava, portanto, corroborar as suas palavras e dar os parabéns ao município por esta ferramenta que é importante para o futuro do concelho. Bem, muito obrigado a todos. Não sei se há mais alguma questão ou sugestão ou comentário. Não havendo, passar então à votação do ponto 18 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 18 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 19, diz respeito a um pedido e uma proposta para isentar o pagamento da licença referente ao projeto de licenciamento de obras de alteração na farmácia da Misericórdia da Rua dos Vinhos e, portanto, enfim, da nossa parte reúne condições para deferimento ou, neste caso, para aprovação e é isso que se pretende nesta reunião. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a este ponto 19 da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos estar então em condições de deliberar em conformidade. Quem vota contra, quem se abstém, é então aprovado por unanimidade o ponto 19 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 20, diz respeito a um pedido de parecer favorável de compropriedade, nos termos da lei em vigor. Está aí identificado o requerente e a proposta dos serviços a que acompanha, ou neste caso a instrução do processo, reúne condições para poder ser deliberado aqui na reunião de Câmara e é o que se propõe no ponto 20. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores. Eu repito sempre o mesmo, fazendo fé nos ilustres pareceres juntos, okay. Desconheço o conteúdo dos mesmos, votarei favoravelmente. Ok, eu também faço essa ressalva. Muito bem, feitas estas ressalvas e não havendo questões, colocarei então à votação o ponto 20 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 20 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 21, diz respeito também a uma matéria que temos trazido cá com alguma regularidade e não estando previstas atuações neste momento do rancho folclórico Podas e Vindimas,
propõe-se a manutenção desta suspensão parcial do protocolo entre o município e o Rancho. Não trouxemos aqui o dos clubes, uma vez que está previsto, como se falou no início da reunião, o retomar das atividades e, portanto, neste caso, a diferença é essa. Não sei se há alguma questão. Eu aqui só quero deixar uma breve nota, que é o seguinte: uma vez que vamos entrar na terceira fase do desconfinamento, não sei se é muito oportuno esta suspensão, e daí a minha razão de ser da intervenção, porque é assim, se vamos entrar na terceira fase é porque estas atividades vão passar a ser permitidas e autorizadas, e como tal parece-me que estamos a suspender no período em que necessariamente o Rancho vai necessitar do subsídio, porque presumo eu que vai iniciar as suas atividades. É só uma presunção que eu tenho. E por isso parece-me até um bocadinho extemporânea essa suspensão. Todo mais, se efetivamente não tem atividade, faz todo o sentido suspender-se. Agora a questão, e eu não tenho esse dado em meu poder, é se vai ou não retomar a atividade, digamos, a partir, ou já nesta terceira fase do desconfinamento, e se for, então parece-me extemporânea esta suspensão. Queria deixar esta nota. E o meu sentido de voto também varia em função disto. Pronto, nós não temos informação sobre essa questão do retomar das atividades, não nos foi enviada nenhuma informação sobre o retomar das atividades, portanto nós presumimos também que elas não vão decorrer, em todo o caso, sempre disponíveis para reavaliar a situação. Esta é válida pelos próximos 15 dias, que é o próximo tempo, não é pelos 15 dias, está previsto até 30 de junho, mas a todo momento pode ser revertida se justificar, uma vez que as reuniões de Câmara são de 15 em 15 dias. Em todo caso, também direi o seguinte: se bem se recordam, nós aprovámos um regulamento especial e específico de apoio extraordinário Covid às coletividades e associações, e o Rancho, na altura, beneficiou de um apoio que eu diria que compensa, digamos assim, este período em que este protocolo está em suspenso. Mas, de todo modo, enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas, objetivamente, também temos que relativizar aqui a problemática. E, portanto, disponibilidade para, se assim que o Rancho retomar as atividades, nós levantarmos a suspensão, não tenho informação nenhuma à data, ao contrário dos clubes, como disse, que vão retomar as suas atividades e que fomos informados dessa matéria, não há nenhuma informação do Rancho em sentido contrário e, portanto, presumimos que não haja nenhuma alteração em relação a esta matéria. Sr. Presidente, eu ouvi atentamente e pela razão que lhe coloquei, eu vou-me abster por desconhecer se efetivamente eles vão ou não retomar a atividade, embora registre com agrado a disponibilidade do município para que na próxima reunião, caso retomem a atividade, levantem a suspensão. Portanto, mas é só por essa questão que eu vou... Muito bem, não sei se há mais alguma questão dos colegas sobre este ponto. Não havendo, podemos colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Já o Sr. Vereador Luís Rodrigues manifestou essa intenção de abstenção. É aprovada então esta proposta por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Luís Rodrigues. Portanto, chegamos ao fim da ordem de trabalhos. Temos então os documentos para conhecimento, o resumo da tesouraria, o licenciamento de obras particulares, o comunicado 5/2021, os resultados do inquérito das alterações ao local de voto na freguesia da Ruda nas eleições presidenciais, portanto também está aí presente, e tendo em conta isto, terminamos a nossa reunião.